urgente, justamente para tratar das eleições de 2012. Nós se reunimos com a ministra Carmen Lúcia. Inclusive eu quero aproveitar a primeira emissora que eu venho depois dessa reunião para registrar que a ministra Carmen Lúcia, quem é a ministra Carmen Lúcia? É a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o órgão mais importante que trata das eleições, ou seja, do direito eleitoral. E ela, de uma forma inédita, ousada, pela primeira vez, um presidente de um órgão superior, no caso da Justiça Eleitoral, vem aos tribunais regionais eleitorais, ao encontro dos juízes eleitorais, que são a base de toda a justiça eleitoral no país, para conversar sobre as eleições e, de forma, vamos dizer, fantástica, hipotecar todo o apoio necessário aos juízes eleitorais de todo o país. Inclusive, ela foi clara em dizer que confia nos juízes eleitorais de todo o Brasil. Pediu, inclusive, uma coisa que, para mim, eu irei atuar somente na comarca de Baraúna, ou seja, na cidade, melhor colocando, de Baraúna, que é a aplicação da lei do Ficha Limpa. Ou seja, ela pediu claramente, senhores juízes, apliquem, deem a efetividade social. Façam com que a lei do Ficha Limpa saia do papel. O que significa isso? Ela está pedindo justamente para o caso daquelas pessoas que não têm condições, pelo princípio da moralidade, que já tem problemas com, vamos dizer, o erário público, que eles não possam ser candidatos. Vejam que mensagem importante da nossa presidente. Como também ela deixou registrado lá na sexta-feira o apoio total em termos de segurança. Para nós foi uma felicidade, inclusive Mossoró foi citado especificamente na reunião pelo nosso presidente, desembargador Saravia Sobrinho, e a gente está cada vez mais convicto, cada vez mais firme, cada vez mais forte no cumprimento total da legislação eleitoral na cidade de Mossoró e Baraúna. Quando a gente fala do cumprimento total dessa legislação eleitoral, falando especificamente de Mossoró, quando a gente vê muitos comentários, vai ser realmente uma grande disputa, um grande pleito, coisa e tal, mas qual seria a maior questão, ou, eu não diria nem dificuldade, né, doutor Herval, mas se é que existe também, existe. Em alguma questão, não sei nem o que você está perguntando, mas lei? dificuldade existe. E qual é, então? A lei da lei Ficha Limpa, da Ficha Limpa, ou da Ficha Limpa, ou de qualquer outra questão que tenha uma maior atenção. Porque a lei da Ficha Limpa, eu quero deixar o amigo e amiga que nos assiste com a ideia do seguinte: a lei da Ficha Limpa, ela será aplicada agora no registro de candidatura. Mossoró, a competência não é nossa, é do doutor Pedro Cordeiro, tá? Que é outro juiz que junto comigo representa a Justiça Eleitoral de Mossoró. Então é ele que, com relação aos candidatos de Mossoró, mais precisamente foram 300 candidatos, depois ficou 271 pelo registro que eu tive último, mas eu não acompanho bem porque eu não sou competente. Então ele recebeu algumas impugnações, eu não sei precisar quantas, mas foram algumas impugnações. Já abriu o prazo para que esses candidatos de Mossoró se manifeste sobre essa impugnação do Ministério Público e deve decidir. Eu recebi lá em Baraúna, não é? Que é a cidade que eu sou responsável, 11 impugnações, inclusive de candidaturas majoritárias. 2 candidatos a prefeito lá tiveram os seus registros impugnados e irei decidir. Tenho certeza, digo para a população que elas tenham a certeza de que eu aplicarei a lei do Ficha Limpa. Se tiver alguma hipótese de aplicação nos casos de Baraúna, que foram em torno de 100 candidaturas, eu aplicarei. Ou seja, se tem algum político lá que pediu a candidatura e que existe possibilidade de haver a aplicação da lei complementar número 135, esse político pode ter a certeza que eu aplicarei. Ele que vai recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. No que tange, vamos dizer, a minha competência, que é propaganda eleitoral, tá? Essa sim é a nossa competência, a gente tem algumas dificuldades, como por exemplo, a maior delas, descobrir quem são os políticos, quem são os eleitores que ainda estão insistindo com aquela prática nefasta, aquela prática horrível, aquela prática antidemocrática, aquela prática criminal, inclusive caso de cadeia, que é a compra de votos. Essa é a nossa dificuldade maior. Nós temos que fazer uma campanha, inclusive estamos pedindo o apoio do TRE e do TSE para levarmos mais a fundo um projeto nosso que eu chamo Conscientizando o Eleitor na Rua.
Eu acho que o eleitor, ele tem que ficar consciente da importância do seu voto e que ele não pode, sob hipótese nenhuma, fazer qualquer tipo de negociata com o seu voto. Não se pode obter qualquer tipo de vantagem econômica pelo voto. Nenhuma. E olha, até mesmo um brinde. Antes os brindes de camisas, de chaveiros, de bonés, já não pode, imagine qualquer outra coisa. Imagine uma cesta básica, imagine um suposto emprego, uma ajuda em dinheiro mesmo, que às vezes está se pagando pelo voto. Se não pode nenhuma camisa, se não pode nenhum boné. E aí onde está a questão, doutor Evaldo? É o mais Às vezes a pessoa fala assim, mas aí a culpa não é só do candidato, porque o eleitor se faz corromper, consequentemente a corrupção só existe se houver os dois lados da história. E aí a pessoa fica, mas qual o problema de eu me deixar corromper se não acontece nada comigo? Só quem vai ser, né, ter alguma sanção é o candidato. Mas um caso, nem se fosse um caso de flagrante, assim, olha, eu vou aproveitar essa sua excelente, inclusive uma das primeiras apresentadoras que consegue apresentador é pegar o fio da meada para dizer isso que eu quero. Olha, meu amigo e minha amiga que nos escuta, preste bem atenção que nos assiste agora. Você só não será processado se você não for pego com a boca na botija. Porque fora isso você será processado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se você conseguir se safar, não é verdade? Se você conseguir receber esse dinheiro, se você conseguir receber essa vantagem econômica, e a justiça eleitoral e a polícia, porque está a polícia militar no encalço, está a polícia civil no encalço, está a polícia federal no encalço, está a polícia rodoviária federal no encalço, que está fazendo um grande trabalho de aprimoramento, de ajuda, de acompanhamento das fiscalizações. Se você conseguir se safar de receber alguma benesse do seu candidato e não der em nada, você é um sortudo, porque nós estamos vigilantes. Eu estou fazendo fiscalização dia e noite, estou apurando todas as denúncias e aproveito para pedir, inclusive, que esse programa, que toda, vamos dizer, a emissora, enfim, como eu estou pedindo, a imprensa me ajude com isso. Ou quer dizer, recebendo denúncia de compra de voto, nós vamos apurar tudo. Evidentemente, espero que não seja politicagem, porque você sabe que na eleição, um lado fica mandando o outro, faz o juiz, me perdoa a expressão, de besta, correndo, feito um peru para um lado e para o outro. Eu não vou ficar com isso, porque eu quero prova de alguma coisa. Agora, se eu tiver uma denúncia, mais ou menos, eu vou atrás, e eu acredito que nesses 3 meses nós vamos pegar, viu? Nesse caso, doutor Evaldo, sendo pego na botija, como o senhor colocou, qual é a sanção para o eleitor? Primeiro é crime. Na verdade, é crime. A pena, tudo bem, não é uma pena, até às vezes há uma crítica de que a pena de prisão, ela não é de reclusão e não é uma pena grande, que a pessoa poderia, vamos dizer, se livrar solto, ou seja, não ficaria preso. No mínimo, a pessoa vai ter um processo, ela vai ser presa num determinado momento, ela pode até ser liberada depois, mas ela vai ficar marcada na justiça criminal. Ela pode entrar no famoso rol dos culpados. E só sabe quem é fichado na justiça criminal, quem já o foi, para saber as consequências ruins disso. Você vai ser considerado criminoso. Por mais que a pena do seu crime seja pequena. Mas tanto faz ser uma pena pequena quanto uma pena grande, o nome criminoso é o mesmo para qualquer tipo de crime. Então quem comete, quem recebe uma vantagem econômica para dar o seu voto, ou solicita, ou de alguma forma faz esse tipo que eu estou chamando de mercadejo, expressão antiga que eu peguei na minha experiência de juiz, ou seja, faz algum tipo de troca, algum tipo de negócio com o seu voto, vai poder ser considerado criminoso. O que é que eu oriento para as pessoas? Eu oriento para coisa muito simples. O instrumento mais importante é a maneira que você é valorizado nesse momento. Com todo o respeito que eu tenho à classe política. Mas a classe política, ela lhe procura mais, ou ela só lhe procura nessa época. E se ela compra o seu voto, quem quer que seja, ela não lhe valoriza. Pelo contrário, ela não tem compromisso com você, não. Na hora que você for cobrar alguma coisa, inclusive cobrar a promessa que essa classe política lhe fez, ela vai dizer, olha, fica calado, eu paguei o seu voto. Eu já lhe dei o que você queria. Se era dinheiro, já foi pago o dinheiro. Se era um emprego, foi dado um emprego. Se era algum tipo de material de construção, se era alguma coisa, foi dado. Então você não tem mais o que reclamar. Então
teoricamente, veja que situação delicada. De uma certa forma, tudo realmente é real. E aí tem uma questão, viu, doutor Erval? Quando a gente fala isso, as pessoas até gostam de analisar do ponto de vista frio, né, numa questão social, e diz, mas é claro que o eleitor sofrido, abandonado, que realmente precisa de uma ajuda, ele vai aproveitar esse momento, porque ele quer, porque ele é pobre, porque ele não tem, porque ele não vê outra saída, porque a esperança dele tá ali, é porque é um gás, é porque não sei o que, é um óculos, é uma consulta, enfim, naquele momento ele quer isso, mas aí é onde tá? Você só tem nesse momento. Verdade. A cesta básica vai acabar, você vai precisar se alimentar de novo, a sua casa de repente não vai ter só o tijolo, você vai precisar terminar, e enfim, tudo exatamente isso, meu amigo. E eu entendo até, porque, por exemplo, nós estamos passando por uma seca terrível. Talvez a gente, assim, que mora aqui, vamos dizer assim, na zona urbana de Mossoró, e por diversos setores, a gente não esteja sofrendo a intensidade dessa seca. Então, se alguém me disser, aproveitando o seu gancho, dizer, doutor Erval, meus filhos estão passando fome. Faz tanto tempo que eu não estou comendo, que eu estou passando necessidade básica. Então, o senhor quer que eu não receba essa cesta básica que o político está me dando e que sequer eu sabia que era crime receber? Olha que situação. Mas nós olharemos a isso. Nós olharemos para ele. Mas será? Aí eu bato esse papo com você. Você acha que só tem esse tipo de eleitor? Que vamos dizer que é cooptado nessa situação que é para mim um estado de necessidade? Porque, sinceramente, eu digo aqui, sem medo de ser feliz, o que eu estou dizendo. Se Deus o nível fosse eu pensando na minha esposa e na minha filha, passando fome, e eu sem saber se era crime lá jogado, como muitas pessoas estão jogadas nesse sertão aí grande do Rio Grande do Norte e de todo o Nordeste, e eu passando fome, vendo minha família passar, e alguém chega para me dar uma cesta básica, eu receberia. Eu quero dizer aqui que eu sou homem para assumir, eu receberia. Porque eu não deixaria nunca ver a minha filha, eu até me emociono com isso, passando fome, passando necessidade. É claro que eu receberia. É claro, e eu sou homem para dizer isso aqui. E se eu pegar um caso desse, eu com certeza não devo punir esse pobre coitado que já é vítima do poder público como forma total, da classe política como um todo, que não está atendendo às necessidades básicas dele. Mas será que é toda a população que se encontra nessa situação de necessidade total e que não tem o esclarecimento como nós estamos esclarecendo aqui em jornal, rádio, televisão, em todo canto, e tentamos levar para o povo? Porque eu estou tentando levar a comissão, eu estou tentando levar isso para explicar, olha, você vai ser preso por estar recebendo algo que não deveria receber, sabendo o que é crime. Por isso que eu peço para a imprensa me ajudar. Porque aí, é óbvio que é crime. Quando a gente fala dessa facilidade hoje que nós temos de comunicação, até pelos meios mais rápidos, né, esses sites de relacionamento, aí, enquanto nós temos proibição de muitas coisas, né, do tipo, não existe mais aqueles grandes comícios com shows, não se pode mais camiseta, não se pode mais boné, não se pode mais brindes, mas aí, por exemplo, doutor Erval, a grande questão em meio especialmente aos internautas eu, enquanto internauta, vou lá no meu Facebook ou no meu Twitter e manifesto a minha opinião política de uma certa forma, pendendo para um candidato. Eu posso? Pode, totalmente. Agora pode. Você me trouxe num momento no programa onde a campanha já começou. Em outros programas que eu vim, semelhante, que toda vida que me chama, Nilton e qualquer um da TV Mossoró, eu venho, eu disse claramente que não podia nada sobre Facebook, Twitter e nenhuma rede social. Hoje pode. Essa expressão que você fez, se você quiser fazer, é natural. Você não pode fazer, por exemplo, aqui. Na TV não pode. A TV sabe. Eu tenho conversado com a TV e com as rádios. TV e rádio se encontram numa vedação quase que total com relação a qualquer tipo de manifestação política. Tanto é verdade que os pretensos candidatos que tinham aqui em todos os espaços já saíram. Tá? Não se pode tocar o nome desse povo, não pode se falar nada, não pode se pender para nenhum lado. Mas no Twitter pode. Inclusive você pode no Twitter. No seu eu não Twitter. Posso no meu programa, você pode mas aqui. no Twitter... Você não pode ler, por exemplo, as mensagens do seu Twitter que você colocou nessa parte política. Mas você, como cidadão, você pode já. Você e qualquer outro. O que é que não pode hoje no Twitter, no Facebook, nas redes sociais? É o que não pode de modo geral. Propaganda subversiva, não pode caluniar, não pode difamar, não pode injuriar, não pode ofender a integridade de ninguém. É questão de ideias. Eu quero me manifestar, eu voto em fulano por quê?
por isso. Fique à vontade. E havendo essas ofensas no Twitter, no Facebook, a gente sabe que existem muitos perfis falsos, Isso, o que vai acontecer muito nesse período. Inclusive, perfil falso pode se configurar dependendo de uma atividade criminal. É claro que não está previsto essa figura como crime, mas dependendo da circunstância pode. Tá? Isso é gravíssimo, essa criação de um perfil, de um fake, né, como chama, falso. Isso é terrível. Agora, as ofensas, primeiro nós daremos o direito de resposta, né, para a pessoa se manifestar. Não disse isso, eu vou vamos dizer, é o que se chama de retratar, né? Não entendeu errado, eu peço desculpa, enfim, porque pode ser que as pessoas, vamos dizer, se conciliem, né, se ajeitem. Segundo, se não houver, nós vamos decidir. E se, evidentemente, essa propaganda foi feita assim, nós vamos aplicar uma multa. Eu até chamo a atenção que já há 4 eleitores que foram processados por propaganda antecipada. Eu avisei aqui, eu digo, amigo, é de 5 a 25 mil. Você que é um apaixonado ou iludido, eu até brinquei com essas expressões, você pode ter que pagar do seu bolso. O seu pretenso candidato pode até pagar, ele pode até lhe entregar o dinheiro, mas o patrimônio que vai sair é o seu patrimônio. Eu não estou dizendo que esses 4 eleitores são culpados, até porque eu vou analisar ainda. Nem comecei a ver, mas tenho notícia e já despachei, notificando 4 eleitores, não tem nada a ver com o candidato. Foram eleitores, foram pessoas normais, da sociedade normal, não tem nenhuma pretensão. Eles estão respondendo com a possibilidade de pagar multas de 5 a 25 mil por ter feito o que se chama de propaganda antecipada, que para mim é infração à legislação eleitoral. Pois é, e aí quando a gente fala disso, tem gente que fica, mas eu não vou ter medo, porque se eu fizer um fake, né, um perfil falso, como é que vão me encontrar? Vocês têm algum sistema especial nesse caso? Tem, tranquilo. A tecnologia hoje, vamos dizer, a inteligência hoje, não só da polícia, mas não só, vamos dizer, das próprias, como é que diz, os sites mantenedores, né, que chama, facilmente você descobre o chamado IP. Inclusive, vamos dar um exemplo aqui. Teve uma causa, eu só vou comentar, eu só vou noticiar para as pessoas saberem. A justiça está apurando tudo daquele negócio do blog do Paulo Doido, né? Eu até tenho uma causa dela, nós descobrimos tudo lá. Aí ninguém fica achando que é esperto. Descobre tudo. De onde você botou, não tem para onde. Se você for um hack para tentar esconder, tem outros hack. Então vai ser uma briga de hack. O hack do mal contra o hack do bem. Se tem inteligência para o mal, tem inteligência para o bem. Há uma grande possibilidade, talvez muito maior, de descobrir do que de não descobrir. A gente sabe que, como bem Excelência comentou aqui, realmente tem aqueles apaixonados e que especialmente no dia, né, da eleição vai querer se manifestar além. Quer vestir a camisa de corpo e alma, e aí vem a questão das cores dos partidos, tudo bem, né? As cores, tudo bem. Quando desde eu coloco, que não fiquem juntos, né, para fazer aquela poluição que não configure visual, uma propaganda, né? E quando eu falo de adesivo, eu encher meu peito de adesivo do candidato, pode no dia da eleição? Complicado. Nós vamos analisar caso a caso. Porque esse enchimento, por exemplo, esse exemplo que você colocou, mais uma tática, ele pode se configurar como uma propaganda, tá? Mas eu não quero nem me antecipar com relação a isso, porque isso tem que ser analisado caso a caso. Por exemplo, eu vou logo dizer uma tática que algumas coligações usaram no passado e que eu estou vedando desde já e vou punir rigorosamente se acontecer. Sabe o que é que algumas coligações faziam? Como não pode, e faz tempo que não pode ter boca de urna, faz tempo, isso não é novidade, isso é desde o Código Eleitoral, no dia da eleição só pode haver a manifestação individual e silenciosa. Por isso você tem que examinar caso a caso. Porque você fica caladinho silenciosamente, mas você se junta 10, ela deixa de ser individual e passa a ser coletiva. Isso configura uma visão do eleitor de uma propaganda. Porque o eleitor chega lá e vê 10, 15 com a mesma cor, com vamos dizer, os adesivos do candidato. Isso é preocupante. Mas o que é que o pessoal tinha costume fazer? E desde já, pela primeira vez eu estou dizendo, que estão me perguntando, eu só digo quando me perguntaram, porque eu tenho feito as coisas passo a passo. Eu tenho reunião quarta-feira, com todas as coligações, já é a 5ª reunião. Só que eu trato por etapa. Não adianta eu estar falando no dia da eleição, se a eleição ainda não está chegando. Eu tenho que tratar dos problemas atuais. Mas, por outro lado, você está tocando um ponto importante, e se você me pergunta, eu falo. Qual é uma prática que eu irei punir rigorosamente se as coligações tiverem coragem de fazer? Porque acredito que não vão ter.
porque eu posso configurar um abuso de poder econômico nisso. Ela enche todos os colégios eleitorais de santinhos do candidato. 4, 5 horas da manhã. Primeiro eu vou estar com a polícia na rua, ou talvez até eu mesmo, tentando rodar. Aí eu vou rodar feito peru. Aí o pessoal vai ver, porque é uma tática minha de todas as eleições municipais que eu fiz. Eu fico sim como peru, independente das denúncias. Eu fico por todos os cantos da cidade, de Mossoró e Baraúna, com a minha equipe, justamente tentando evitar esse tipo de coisa. Se a coligação insistir em colocar essa ruma, vamos dizer, de santinhos em todos os colégios eleitorais, eu identificarei, farei a devida constatação disso, procurarei comprovar tudo isso, removerei imediatamente depois da comprovação por fotografia, por vídeo, enfim, obterei a prova necessária para que haja o devido processo, já que eu posso agir com o poder de polícia nessa fase, e com certeza eu punirei rigorosamente essas coligações, porque isso claramente configura, no nosso entender, um abuso do poder econômico, jogar, porque nem todos os candidatos vão poder fazer, só aqueles que têm mais dinheiro, que poderão comprar a quantidade infinita de santinhos para ficar no chão. Inclusive, não só poluindo, mas perdendo. A pessoa risca até escorregar ali naqueles santinhos e tudo mais que é jogado, que eu já vi. Nós vamos ter um verdadeiro tapete colorido pela nossa Mossoró. Mas não acho que não vai ter não, viu? Porque eu não sei não. Mas se quiserem fazer, que faça. Mas sabendo. Cada um assume. Eu já tenho dito. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo básico. Não estou querendo aqui falar ninguém, eu disse e repito. Não estou usando muito mais o Twitter, não estou usando tanto o Facebook, para evitar problemas, é muito complicado, as pessoas, enfim, mas eu estou acompanhando tudo, porque eu estou fiscalizando tudo. Mas eu vou dizer aqui na televisão, porque televisão eu posso usar e vou usar televisão, rádio, eu vou dizer. Eu não tenho nada contra ninguém, contra nenhum lado, contra político nenhum, contra nada. Eu só estou fazendo meu trabalho. E qual é meu trabalho? É fazer cumprir a lei. Para fazer isso, eu não quero saber quem é. Eu não quero saber quem é. Eu estou fazendo isso e vou fazer muito mais para que a legislação eleitoral seja cumprida. Acabou, é muito simples. E se eu tiver que punir, eu vou punir 1000 vezes. Por exemplo, eu avisei várias vezes, eu posso até estar errado, que o tribunal dê a decisão que queira. Eu avisei, olha pessoal, esses encontros que estão sendo chamados de multipartidário, e que com todo respeito pelo que eu estou vendo, e eu vi, estão querendo que eu feche os olhos, eu não posso, eu estou vendo, eu sou cidadão, eu avisei para todo mundo, olhe, isso parece que se vocês juntarem muita gente nesses encontros, soltarem bomba, e fazerem discurso e comício, como se fosse um comício, que para mim é o comício da vestida legalidade, eu iria punir, dito e feito, eu puni tudinho. Apliquei 15 mil para as 2 coligações chamadas principais. Posso estar errado, não estou nem preocupado, que o Tribunal Regional Eleitoral faça o seu trabalho, o meu eu fiz. E estou avisando muito mais. Estou avisando, estou fiscalizando todo dia, tenho notificado, e quero até parabenizar as coligações principais, porque eu não... Outra coisa que eu vou utilizar. O pessoal tem reclamado muito, vamos dizer, as 3 coligações menores, tá? Vamos aqui falar por nome. Tem 2 maiores que todo mundo sabe. As 2 que estão polarizando, a da situação e a oposição frontal. Vamos ser franco aqui, eu vou logo jogar aberto. A da situação da Cláudia Regina, a da oposição da Larissa. Tem 3 outras candidaturas. Senhor Josué, senhor Edinaldo Calixto, senhor Cinquentinha. Eles me pediram para eu pedir à imprensa para dar o mesmo destaque. Eu disse que não posso forçar a imprensa a fazer isso. Mas a imprensa tem me dito que eles não estão mandando nem a agenda. Não estão mandando a agenda. Como é que a gente pode, que no caso rádio e televisão é mais complicado, mas como é que pode noticiar se não manda nem a agenda? Eu estou pedindo que mande a agenda, é que eu vou falar com eles hoje, vou falar quarta-feira. Se quer ter uma igualdade, que mande pelo menos a agenda. Porque eu não fiscalizei nenhum dos 3 ainda, porque eu não sei onde é que eles estão fazendo a movimentação. E já fiscalizei os outros. Os outros eu quero até parabenizar as 2 coligações em geral, que eu estou chamando a atenção e estão cumprindo. Uma coisa besteirinha ali que não cumpriu, eu estou dando prazo e espero que nas 48 horas resolvam o que eu estou dizendo que está errado. Estou indo a todas as movimentações, estou ouvindo todos os discursos, estou lá prestando atenção, estou apurando as denúncias e estou tentando, nesse início, fazer com que as coisas se ajustem. O que está errado, se continuar errado, vão ser multados. Eu estou avisando. Depois não reclama, eu fui multado. Eu estou dando prazo para se ajeitar. Existem muitos atos e práticas comuns
de todas as eleições, mas que pelo fato das eleições ainda estarem no seu início, a gente vai oportunizar outro momento para a gente realmente detalhar melhor, até porque o nosso tempo é curto, porque o Dr. Herval está correndo com os seus afazeres iniciais na Justiça Eleitoral, mas para fechar, apesar do nosso tempo estar extrapolado, mas eu acredito ser uma questão maior quando a gente fala de eleição, já que nesse período também muitos cidadãos aproveitam para ganhar alguma coisa. Eu estou desempregado, quero aproveitar e ganhar alguma coisa. Exemplo fácil. As pessoas que ficam segurando aquelas bandeiras dos candidatos, pode ou não pode? Sem problema nenhum. Tá? As pessoas, inclusive, elas não têm nada a ver com isso. Tá? Elas devem ser contratadas, eu não vou me meter na legislação trabalhista sobre isso, deve ser um serviço, né? Deve ser um contrato por um período, não deve ter uma relação trabalhista, eu não vou me meter nessa parte. Mas eleitoralmente pode. Tá? Outra coisa que vai criar também uma nova espécie de trabalho, ou um trabalho a mais. Eu tenho avisado, eu não vi ainda. Não vi ainda. Você lembra os cavaletes, bonecos, cartazes que ficavam, né, nas eleições passadas pela via pública? Uhum. Podem ficar? Podem, mas tem que ser recolhidos. 10 horas da noite, então é um serviço a mais para esse pessoal. Esse pessoal vai ficar trabalhando até 10 horas e ele vai ter que recolher e botar em algum canto, de todas as coligações. Porque se eu passar 10h01 da noite, eu vou passar, e verificar aquilo no meio da praça pública, eu vou tirar e não devolvo mais não. Porque eu estou avisando. Enfim, muitas informações, muitos critérios, mas nós teremos também muitos momentos ainda para tratar dessas questões e dessas dúvidas quando a gente fala das eleições de 2012. Deixa eu agradecer aqui, doutor Herval Sampaio, que está aqui correndo, muita gente ligando, o tempo todo, mas que sempre é muito disponível. A gente agradece e é isso que a gente precisa mesmo para as coisas acontecerem. Beleza, eu é que agradeço a toda a produção do programa, que pela primeira vez vem me chamando, ajeitando minha agenda que está conturbada mesmo, mas eu venho porque eu acho que é importante, sabe? Eu acho que esse tipo de bate-papo, esclarecimento que a gente passa, eu tenho ficado tão feliz, eu tenho fiscalizado, como ontem mesmo estava fiscalizando à noite, e as pessoas chegando para mim, e eu estou dizendo, eu não sou candidato, mas me abraçam, mas falam, doutor, é importante o seu esclarecimento, eu queria lhe conhecer. Claro, a gente é conhecido por causa do programa que a gente tem aqui, que por enquanto nós não estamos, mas é importante ver que a população está, vamos dizer, gostando do trabalho. E qual é o trabalho? Cumprir a lei. Se querem mudar a lei, não sou eu que mudo, interessante, é a classe política. Deputados, senadores, mudem a lei. Porque se mudarem a lei, não tem importância. Nas próximas eleições, eu garanto que eu vou fazer o que está na lei. Se a lei é boa ou ruim, num determinado momento, não cabe a mim fazer esse juízo. E sim, vamos dizer, a coletividade. Eu agradeço e fico à disposição dentro da nossa agenda para voltarmos em outra oportunidade, antes das eleições, para mais esclarecimento à sua grande audiência aqui no programa Pela Manhã. Muito obrigada a você, doutor Herval, e bem íntima, né, doutor Herval Sampaio? Comecei aqui tirando algumas dúvidas, muitas informações extremamente importantes quando a gente fala das eleições 2012 com o titular da 33ª Zona Eleitoral.